Ouça agora a saudação do culto matinal do dia 28 de março de 2026. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, que estão aqui presentes, e a todos que estão nos acompanhando também pela Isonomia TV. Espero que tenham tido uma excelente noite restauradora. Também quero deixar aqui o meu parabéns a todos os aniversariantes do dia de hoje, que tenham um excelente dia junto com seus familiares e amigos. Hoje nós estamos lendo o ensinamento Verdade e Pseudo-Verdade, a primeira parte desse ensinamento. Amanhã vamos aprofundar esse estudo, lendo a segunda parte. E nessa primeira parte, Mersama faz uma introdução, dizendo realmente como a humanidade, desde os primórdios da humanidade, ela sempre vem buscando a verdade. Mas nós percebemos que, apesar dela buscar a verdade, se fala muito pouco sobre essa pseudo-verdade, ou essa verdade aparente que Mersama fala aqui. Não se fala muito sobre isso. Se a gente perceber, muitas coisas que foram tidas como verdade, à medida que a humanidade vai aprofundando os seus estudos, vai avançando os seus conhecimentos, aquilo deixa de ser uma verdade e passamos a perceber que aquilo era uma mentira, era uma pseudo-verdade. A gente pode até citar alguns exemplos. Teve uma época que se pensava que a Terra era plana, não era redonda. Até quem dizia que era redonda perdeu até a vida por causa disso. Também se dizia que a Terra era o centro do universo, não era o Sol. O Sol girava em torno da Terra, porque a gente olha para o Sol, ele está girando. Então essa era a percepção que se tinha. Então várias coisas, ao longo da história da humanidade, a gente veio percebendo que isso foi desmoronando. E Mersama fala que, na verdade, quanto mais próximo da verdade estiver algo, mais duradouro é. Quanto mais distante dessa verdade, uma hora isso vai realmente deixar de existir e isso vai aflorar. Isso, na verdade, está diretamente ligado com a transição da era da noite para a era do dia. Mersama ensina que, à medida que o mundo espiritual e, consequentemente, pela lei do espírito precede a matéria, isso se reflete também no mundo material. À medida que o mundo espiritual vai se tornando dia, vai sendo iluminado, a verdade vai aparecendo. O homem consegue enxergar essa verdade. Apesar de ser algo espiritual, ela acaba se materializando. Então, por isso que muitas coisas que eram tidas como algo realmente muito sólido, muito correto, depois acabam mudando essa percepção. E isso existe em todos os campos, Mersama diz, na ciência, na educação, na política, na arte, em tudo existe a verdade e também a pseudo-verdade. Até na religião, Mersama diz que existe. Mas isso não quer dizer que uma religião não tenha sido importante, porque mesmo que num determinado momento lá na frente se perceba que o que aquela religião dizia não era verdade, mas no momento que ela dizia, lá atrás, talvez na era da noite, ela foi importante, aquilo foi necessário. Então isso ele fala, isso não pode ser motivo de crítica, pelo contrário, deve ser analisado e visto como uma verdade para aquele momento. Então, na verdade, a gente está sempre evoluindo e crescendo. É como eu sempre digo, é como se fosse uma montanha, que à medida que a gente vai evoluindo e crescendo, vai conseguindo enxergar mais longe. Amanhã nós vamos ler a segunda parte e vamos poder aprofundar um pouco mais sobre essa percepção da verdade e da pseudo-verdade, tá bom? Também ouvimos a experiência de fé da Lilian Rosane de Santana da Cruz, do Joray Center Macaé. Tudo bom, Lilian? Uma bela experiência, acredito que foi um grande susto que ela levou. Ela tem 38 anos, é messiânica há 20 anos, e em novembro de 2022, fazendo alguns exames de rotina, apareceram 2 nódulos na mama esquerda, se eu não me engano,
né? E isso deixou ela muito preocupada. Acredito que tenha tomado um grande susto, mas ela fala assim: não me abalei e aumentei as dedicações. Então ela fala que passou a receber de 5 a 6 horas por dia de jorei, né? Além de praticar o donativo de gratidão, dedicar na limpeza, ler os ensinamentos, né? Várias coisas ela começou a dedicar, mas principalmente recebeu e intensificou bastante a prática do jorei, né? Mais ou menos um ano e pouco depois, em janeiro de 2024, ela descobriu que estava grávida de 6 semanas de gestação, né? E aí ela ficou um pouco apreensiva por conta daqueles nódulos, né? E foram feitos exames e viram que realmente o nódulo era benigno, não era um nódulo maligno. Ela ficou dessa forma bem tranquila em relação a isso, mas ela tinha um cansaço muito grande, né? E esse cansaço, na verdade, ele se estendeu até o 4º mês de gestação. Depois do 4º mês de gestação, ela conseguiu melhorar, conseguiu ganhar vitalidade, né? Quando foi em setembro, dia 19 de setembro de 2024, o Benício, filho dela, nasceu, uma criança saudável, né? Muito bem de saúde, ela se encontra bem, com vitalidade, né? E ela diz que aprendeu que as práticas messiânicas nos possibilitam eliminar as nuvens espirituais e superar as purificações com segurança e tranquilidade. Parabéns, Lilian, pela experiência, né? Espero que tanto você como o Benício se encontrem muito bem e que você possa continuar sempre ministrando e recebendo bastante jorei. Também quero deixar aqui um recado. Esse mês de abril, nós vamos ter algumas mudanças nas datas dos cultos, tanto do Solo Sagrado como aqui da sede central. Então, na semana que vem, dia 1º de abril, que é uma quarta-feira, nós teremos o culto daqui da sede central, que será transmitido às 8h30 da manhã. E no dia 12 de abril, que será o 2º domingo do mês de abril, realizaremos o culto mensal do Solo Sagrado de Guarapiranga. Nesse mês de abril, não será realizado no 1º domingo, como comumente é feito. Será feito no 2º domingo, devido a algumas manutenções que estão sendo feitas no templo, tá bom? Conto com a colaboração de todos e convido todos a assistirem os 2 cultos, tanto da sede como do Solo Sagrado, tá bom? Muito obrigado e até a noite. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.